A bola de ouro, presente tradicional do Natal europeu, este ano vai para o super craque da seleção alemã, tricampeão mundial, Lothar Matthäus. O jogador da Inter de Milão teve 137 votos. Em segundo lugar, com 76, ficou o artilheiro da Copa, Schillaci, jogador da seleção italiana e da Juventus de Turim. Em terceiro, com 68 votos, outro alemão, o lateral Brem, autor do gol da final da Copa contra a Argentina. Cumpriram os blefes da Copa. Falsos goleadores. O primeiro deles foi Gianluca Vialli, o menino prodígio da seleção da Itália. Aos 26 anos, craque da Sampdoria, era a maior esperança de gols da esquadra azzurra, mas fracassou. Não marcou um gol sequer e perdeu até um pênalti contra os Estados Unidos. Olha só, por isso foi barrado por Roberto Baggio. O outro foi o holandês Marco van Basten, que antes da Copa havia renovado com o Milan por $250 mil mensais. Van Basten também não marcou um gol sequer na Copa e perdeu este na estreia contra o Egito, na pequena área. Nessa jogada, deu de bico, como cabeça de bagre qualquer. Ruud Gullit, outro milionário holandês do futebol italiano, também fracassou, marcou só um gol, este contra o Eire. E mais nada, Gullit foi uma decepção. Para terminar, uma decepção brasileira, Careca. Ele começou forte. Marcou o primeiro gol na Suécia, driblando até o goleiro depois da jogada excepcional de Branco. E dançou lambada. Marcou também o segundo na jogada de Miller pela direita. Mas por excesso de confiança perdeu um gol logo no início da partida decisiva contra a Argentina. Um lance que poderia mudar nosso rumo na Copa. Careca ficou nisso, 2 gols em 4 jogos, muito pouco, pouquíssimo para quem era apontado como um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro e a esperança do tetracampeonato. As jogadas da Copa. A primeira foi essa de muito talento na tabela de Valderrama com Rincon pela meia direita, talento na conclusão de Rincon por entre as pernas do goleiro Ilgner da Alemanha. Inesquecível o gol de empate da Colômbia com a Alemanha. Mais talento você viu nesta tabela de Ekek com Roger Milá de Camarões. Milá toca na medida para Ekek, que marca um gol também inesquecível no experiente Peter Shilton, o segundo de Camarões sobre a Inglaterra. Camarões perdeu por 3-2, mas este gol ninguém vai esquecer. E jogada de contra-ataque impressionante como essa da Áustria sobre os Estados Unidos. Ogres recebe na sua intermediária, ultrapassa de passagem 2 americanos e toca na saída do goleiro Tony Meola. Que jogada, hein? E quem poderia esquecer dessa aí de Maradona sobre o Brasil? Ele pega a bola no seu campo, passa por Dunga e Alemão e toca na medida para Canidia marcar o gol que tirou o Brasil do Mundial. Grande Maradona, aplausos para ele. E que melancólica a seleção brasileira, hein? A sensação da Copa. Chegaram a dizer que ele só foi à Copa por imposição do governo de Camarões. Aos 38 anos, Roger Milá foi capaz de fazer essa jogada de força e garra para marcar o primeiro gol sobre a Romênia. Era o primeiro dele na Copa. Milá também marcou o segundo gol de Camarões na vitória de 2-1 sobre a Romênia. Esse um belo gol que muito garoto famoso que foi à Copa não foi capaz de fazer. Milá também decidiria o jogo contra a Colômbia com mais 2 gols. Esse em jogada pessoal com marca de craque, deixando para trás 2 colombianos. Um golaço do vovô garoto, Roger Milá, aos 16 minutos da prorrogação. 2 minutos depois, outro, aproveitando a bobeada histórica do goleiro René Higuita. Foi dar uma de Beck e se deu mal. Roger Milá saiu da Itália como a sensação da Copa de 90 e o terceiro lugar como artilheiro com 4 gols. Grande Milá. Depois dos comerciais, os que se consagraram no gol defendendo, os que fizeram fama fazendo gols. Vez dos que brilharam em situações opostas, os goleiros e os grandes artilheiros do Mundial. O goleiro da Copa. Argentina e União Soviética, segunda rodada da Copa. O goleiro Pumpido, 33 anos, quebra a tíbia e perônio da perna direita num lance com seu companheiro Olarticoicheia. Aos 10 minutos de jogo, veja aí no detalhe como ficou a perna direita de Pumpido.
Entra em campo o reserva Sérgio Goicoechea, de 26 anos, dispensado pelo São Lourenço porque diziam que ele estava doente. Com Goicoechea, a Argentina venceu a União Soviética por 2-0 e o reserva então ganhou a confiança de todos e a vaga de titular. Nas quartas de final, Sérgio Goicoechea começou a entrar para a história das Copas do Mundo ao defender 2 pênaltis contra a Iugoslávia. O primeiro de Brinovic, o segundo de Hadzibašić. Argentina 3-2 nos pênaltis, classificada para as semifinais contra a Itália. Em Nápoles, contra os donos da casa. Mais 2 pênaltis pararam nas mãos mágicas de Goicoechea. Donadoni. E depois, Aldo Serena. A Argentina, graças unicamente a Goicoechea, estava outra vez na decisão da Copa do Mundo. Sérgio Goicoechea, o reserva que se tornou o melhor goleiro da Copa 90. O artilheiro da Copa. Ele não acreditava sequer na convocação, por isso foi obrigado a raspar a cabeça para pagar uma aposta quando viu seu nome na lista da Copa. Rejeitado no grupo, ele nem dava entrevistas. Não passava de um ilustre reserva, recém-saído da 2ª divisão. Um reserva que acabou consagrado como artilheiro ídolo. O nome dele é Salvatore Schillaci, Totó na intimidade. O Totó Schillaci, autor deste gol que deu à Itália a difícil vitória por 1-0 sobre a Áustria, aos 33 minutos do segundo tempo da estreia da Copa. Schillaci havia entrado 4 minutos antes no lugar de Carnevale. Por pressão da torcida, Schillaci ganhou a posição de titular da esquadra azurra no jogo contra a Tchecoslováquia e deixou de novo a marca do artilheiro logo aos 9 minutos. Depois marcou um golaço contra o Uruguai. Ao receber passe de Serena, o Alves nem viu por onde a bola passou. Fez também o gol contra o Eire aos 37 do segundo tempo, que levou a Itália às semifinais da Copa contra a Argentina. Foi dele ainda o gol contra a Argentina com oportunismo, um gol que deu à Itália a ilusão de chegar à decisão do Mundial. Eliminada a Azzurra, Schillaci ainda marcou um dos gols sobre a Inglaterra, um dos gols do 3º lugar na Copa. Ao todo, 6 gols e o prêmio como artilheiro do Mundial 90. Daqui a pouco, os gols mais bonitos e o craque da Copa da Itália. Da Copa 90, chegamos ao momento máximo, o craque e os gols mais bonitos que entraram para a história dos mundiais. O gol mais bonito. Qual o gol mais bonito da Copa da Itália? Selecionamos 3 para você fazer sua própria escolha. O primeiro é este, do iugoslavo Stojkovic contra a Espanha. Ele recebe da esquerda, deixa no chão o espanhol Martín Vázquez e toca para o gol de Zubizarreta. Um golaço de Stojkovic na vitória da Iugoslávia por 2-1 sobre a Espanha. O segundo é este do italiano Roberto Baggio contra a Tchecoslováquia. Ele recebe na linha intermediária, tabela com Giannini, deixa um tcheco no chão, dribla o outro e com uma ginga de corpo chuta no contrapé do goleiro. Golaço de Baggio na vitória de 2-0 da Itália sobre a Tchecoslováquia. Por último, este gol do espanhol Michel sobre a Coreia. Michel recebe dentro da área, dribla o primeiro, o segundo e fuzila de perna esquerda na saída do goleiro coreano. Golaço de Michel na vitória da Espanha sobre a Coreia por 3-1. Stojkovic, Baggio e Michel, os gols mais bonitos da Copa 90. O craque da Copa. A coroa de rei foi para a cabeça de um craque alemão, a cabeça do alemão Lothar Matthäus, de 26 anos, que marcou este gol contra a Iugoslávia. O primeiro dele na Copa, o primeiro da Alemanha rumo ao tricampeonato mundial. Contra os Emirados Árabes, Matthäus fez este gol, sempre com a marca do craque. No jogo contra a Tchecoslováquia, Klinsmann sofreu este pênalti. Quem bateu? Matthäus, é claro. Mas para coroar a cabeça desse craque, vamos voltar ao jogo de estreia contra a Iugoslávia. Matthäus marcou um golaço incrível, veja aí. Ele recebeu a bola na própria intermediária, passou por um marcador, avançou e chutou de fora da área. E como craque existe para as grandes decisões, foi dele o passe para Wöhler sofrer o pênalti do título mundial.
Bremer bateu e fez o gol do ano. Lothar Matheus, 4 gols na Itália. A taça ficou em boas mãos, nas mãos do craque da Copa 90. Que beleza, hein? Agora é sonhar que 91 no futebol e em tudo mais seja para você, para todos nós, um ano melhor. Feliz ano novo e até o próximo Gols do Fantástico. Fique agora com as melhores imagens e os fatos mais importantes do ano. Vem aí a Retrospectiva 90. Boa noite.